Lá vem a professora com gêneros de pintura. Pintura é tinta sobre alguma superfície. Porém, assim como a música, que tem diferentes estilos, a pintura também apresenta diferentes gêneros e ela é classificada de acordo com esses gêneros. O primeiro que nós vamos conhecer é o gênero retrato. Obviamente, se trata do artista representar alguém importante. O gênero retrato, ele foi muito divulgado durante o Renascimento italiano, aonde os burgueses usavam a arte para projetar o seu poder e usavam a arte para imortalizar a sua imagem para gerações futuras. Vejam quanta vaidade, hein, pessoal? Então, no gênero retrato, a ênfase é no indivíduo. Todo o restante fica em segundo plano. Vejam que aqui a gente praticamente não percebe a paisagem. O sujeito está em primeiro plano, numa pose imponente, nos olha diretamente nos olhos de uma maneira desafiadora e ele está muito bem vestido, porta joias, usa um chapéu de couro de castor caríssimo. E esse retrato, então, foi pintado por Rafael Sanzio no Renascimento italiano. Mas os retratos, eles vão muito além da representação da aparência imediata e da representação do poder da pessoa. Grandes mestres tinham a capacidade de olhar além da imagem que se apresentava à sua frente. Os grandes mestres puderam ver o estado de espírito, as emoções da pessoa retratada. No caso desse retrato do rei Felipe IV, feito pelo Velázquez, pintor do barroco espanhol, o Felipe IV foi representado como quase um homem comum, como um homem frágil. Dizem que quando o Felipe IV viu esse retrato pronto, ele falou para o Velázquez que nunca mais permitiria que o pintor o retratasse. Por quê? Porque o Velázquez foi capaz de perceber a fragilidade do Felipe IV. Felipe IV era um rei meio depressivo, meio triste, e um rei jamais poderia demonstrar fraqueza. Aqui nós temos um retrato feito pelo Rembrandt, que é um grande mestre do barroco holandês, e ele pinta um velho guerreiro. Gente, vejam a habilidade técnica do Rembrandt, parece uma foto, e vejam como ele capta esse homem um tanto amargurado. É um velho guerreiro, sobreviveu a muitas guerras, ou seja, viu muita morte, dor, mutilação. Então, ele tem esse olhar pesado, amargurado, essa boca fininha, provavelmente já não tem mais dentes. Então, o Rembrandt foi um grande pintor de retratos, um grande mestre. Aqui também a gente tem um outro retratado muito importante, outro retrato feito pelo Velázquez, onde ele consegue captar a alma do retratado. Aqui nós temos a imagem do Papa Inocêncio X. Gente, perceba um olhar arguto, o olhar esperto desse Papa. Como ele se senta no trono de uma maneira imponente, segura um documento nas mãos, tipo, sou o dono do poder, e nos olha também de uma maneira que parece que ele está enxergando a nossa alma. E de fato, o Inocêncio X foi um dos papas considerados mais espertos, políticos e poderosos durante o Renascimento e início do Barroco na Itália. Então, o Velázquez enxergava de fato a alma da pessoa retratada. O gênero paisagem, ele nunca foi muito valorizado.
tá? Porque o retrato era muito valorizado. Mas a partir do século XVI, esse gênero começa a aparecer, sendo pintado por grandes mestres. E aqui nós temos uma vista de Delft, que é uma cidade holandesa. Isso aqui é uma pintura do Vermeer, que é um grande mestre do barroco holandês. E ele parece que a gente está olhando por uma janela. O Vermeer pinta muito perfeitamente o céu, a água. Vejam que o retrato a paisagem é o oposto do retrato. Aqui a figura humana quase não é percebida. Essas duas mulheres em pé aí na beirada da água, a gente quase não percebe. O que a gente enxerga de fato é a paisagem. Mas mesmo sendo uma paisagem, tem um fundo moral. Por quê? Porque em Delft existiam protestantes e católicos e não havia diálogo entre os dogmas dessas duas igrejas. E o Vermeer era católico. Então percebam que ele pinta torres, à direita a torre da Igreja Católica e à esquerda ao fundo a torre da Igreja Protestante. E aonde ele jogou luz? Na torre da Igreja Católica. A torre da Igreja Protestante ele deixou nas sombras. Isso tem um significado simbólico. Então, um quadro pintado por um grande mestre sempre vai dizer alguma coisa para nós do que está além da simples imagem que a gente enxerga. Aqui é uma pintura bem importante feita pelo Corot, que é um pintor francês, que ele é precursor do impressionismo. Nessa época, né, começo do século XIX, a Revolução Industrial havia começado já há algum tempo e artistas franceses e ingleses ficaram muito incomodados com a evolução social, com a revolução industrial, com o progresso que havia chegado, porque esse progresso movimentou muito a sociedade, né? Chegou luz elétrica, começaram a aparecer carros, linha de montagem nas fábricas. Isso incomodou alguns artistas mais conservadores. Então eles começam a pintar paisagens campestres, paisagens rurais, tentando resgatar a calma, tentando resgatar a paz que eles não encontravam mais nas cidades. Então, no século XVIII, pinturas de paisagem, do gênero paisagem, buscam resgatar coisas bucólicas, coisas que tranquilizem a alma desses pintores. Na Inglaterra, então, na França a gente tem o Corot e na Inglaterra a gente tem o John Constable. Esse quadro do Constable, que se chama Carroça de Feno, ele é belíssimo. O Constable ele pinta perfeitamente essa imagem. Ele vai pintar então a ênfase é na natureza, é o céu com nuvens, com esse reflexo de luz, a natureza, a água, o campo. Vejam que a figura humana é quase que imperceptível. Tem uma mulher ali ao fundo lavando roupa no rio. E esses pintores, né, criticavam a Revolução Industrial, mas veja, gente, graças a Deus, né, hoje temos máquina de lavar roupa, hein? Imagina como essas mulheres sofreram lavando roupa no rio. Então é tudo muito lindo, muito romântico, né? Mas viver em contato assim com a natureza não é muito confortável, não é mesmo? Mas a paisagem é belíssima. Esse quadro é tão importante na Inglaterra que ele aparece em pratos, xícaras, ele feito gravura em camisetas, e ele é tão importante que esse local, esse sítio, foi tombado como patrimônio histórico na Inglaterra e é local de visitação turística, porque está intacto até hoje. Você chega lá, enxerga essa paisagem como foi pintada pelo Constable
no século XVIII. O gênero marinha, o nome já está dizendo, né, gente? É pintura de mar. Então pode ser um mar calmo, pode ser uma praia, pode ser um mar bravio, pode ser uma batalha de navios no mar. O gênero marinha, ele não é considerado muito importante, né, pelos cânones da academia. Ele é um gênero menor, tá? Não é tão importante como o retrato, o autorretrato e a paisagem. Poucos artistas importantes, poucos grandes mestres pintaram o gênero marinha, então, tá legal? Aqui nós vemos o gênero marinha mostrando as forças da natureza, esse mar bravio, esse relâmpago e o ser humano fazendo parte disso, mas como uma coisa menor, estando e sendo assim atacado, né, por essas forças, sendo meio que ameaçado por essas forças da natureza. O gênero natureza morta, ele foi muito importante, foi muito pintado, principalmente durante o Barroco. O que é a natureza morta? É quando o artista compõe, arranja, compor é arranjar, é arrumar diferentes elementos ou objetos em um local e reproduzir essa sua composição. Isso que é a natureza morta. Então pode ser um vaso com flores, pode ser várias taças de vinho e queijos. Enfim, existem várias temáticas aí para a natureza morta. Em geral, a natureza morta, o artista vai mostrar a sua habilidade técnica. O objetivo dele é mostrar a perfeição, a textura de cada elemento que ele está pintando. E de fato, as naturezas mortas são belíssimas. É como se a pintura enganasse teu olho, engana teu sentido, porque você enxerga de fato quase mais perfeito do que a própria realidade. Você percebe a suculência da uva, você percebe o brilho desse vaso de louça. Aliás, esse tipo de louça, chamado de faiança, foi muito moda no século XVIII por causa das relações comerciais com o Oriente. Esse tipo de porcelana era trazido da China e os europeus adoravam, então começou a aparecer muito nas composições de natureza morta. Gente, vejam a suculência dessas frutas. Então, na natureza morta, o que conta é a habilidade técnica, é a forma como o artista vai representar perfeitamente os elementos que ele está pintando. Mas as naturezas mortas podem também ter fundo moral. Essa natureza morta foi pintada por um grande mestre do barroco italiano chamado Caravaggio. E ela é belíssima. Ela é perfeita, essa luz que incide sobre a superfície e reflete até nós, ela é muito bonita. O vime dessa cesta, ele foi pintado de uma forma primorosa. A pera, a uva, tudo muito suculento, tudo muito perfeito. Então, Caravaggio foi um grande mestre. E qual é o fundo moral dessa natureza morta? Percebam como que o Caravaggio escolheu representar essa cesta de frutas. Ele pintou uma maçã apodrecendo, ele pintou folhas secas, folhas murchando, folhas comidas por bichos. Isso também representa simbolicamente o final da vida, que as coisas acabam, que nada dura para sempre. Então ele passa uma mensagem por meio desses elementos visuais. Ele escolhe pintar a maçã podre, a folha seca e a folha sendo comida para nos lembrar que tudo nesse mundo tem fim. Olha que linda essa natureza morta, gente. Olha o primor técnico desse artista. É tanto detalhe,
o brilho desse bule, desse metal, essa concha, você enxerga perfeitamente a textura de cada objeto, a dobra dessa toalha, são belíssimas. As naturezas mortas realmente foram pintadas com uma habilidade técnica muito grande. Essa especialmente eu trouxe para vocês porque recentemente eu assisti um videoclipe meio antigo de um cantor americano da música country chamado Johnny Cash. A música chama Hurt. E na estética desse clipe, na montagem desse clipe, você enxerga elementos de naturezas mortas do período barroco. Então, até hoje, alguns artistas, alguns cineastas usam essa estética para nos mandar mensagens, para montar de alguma forma a arte atual. Assistam esse clipe do Johnny Cash que vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. E tem aluno que fala assim para mim, professora, tem artista que pinta assim perfeitamente até hoje? Que a arte contemporânea, a arte moderna não tem essa preocupação com a perfeição, não é mesmo? Então, isso é um engano. Existem muitos artistas que têm essa habilidade técnica, que pintam assim perfeitamente, belamente, que a gente chega até a não acreditar no que está olhando, que é o caso desse Roy Hodgkin, que é esse cara que fez essa imagem belíssima, perfeita, que a gente chama hoje, é uma natureza morta, mas a gente chama de hiperrealista. O interessante é que esse artista, ele faz um jeito de pintar um retrato dele na imagem. Aonde? Se vocês conseguirem ver aí, ele fez o reflexo dele invertido de ponta cabeça nessa jarra de prata que está à nossa frente. Então, ao mesmo tempo que é uma natureza morta, é também um autorretrato do Roy Hodgkin. Esse tipo de pintura é chamada pintura de gênero. Por quê? Não é um retrato, porque eu não sei quem é essa moça retratada, ela não está fazendo pose, ela parece que ela nem sabe que está sendo pintada. E a pintura de gênero é isso, também vai aparecer a partir do século XVI, XVII, e a pintura de gênero vai ser precursora da pintura realista do século XVIII, início do século XIX. Na pintura de gênero, o pintor pinta cena cotidiana. Pode ser uma cena no interior de uma casa, no exterior de uma casa, não importa. Mas é uma cena cotidiana, corriqueira e comum. Ninguém está fazendo pose. É quase um instantâneo da vida real. Isso que é pintura de gênero. Aqui também, veja só, é uma cena de uma família, uma cena muito comum que todo mundo que tem filho passou por essa situação, né? A criança começa a andar por volta de um aninho, uma pessoa da família segura e a outra fala: "Vem, vem com a vovó, vem comigo", e a criança se lança nesse primeiro andar. Isso todos nós passamos por isso. Então isso é pintura de gênero, uma cena cotidiana dentro de uma casa. Porém, aqui nós temos também um fundo moral, ele passa uma mensagem para nós. E qual é a mensagem? Veja, gente, o contraponto entre a beleza do rosto da mulher à esquerda e o rosto da velha que está agachada. E essa criança que está iniciando a vida. Então aqui ele vai mostrar a passagem da vida, a infância, a fase adulta e a decadência, tanto que a decadência está num nível mais baixo, ela está agachada. Então, hierarquicamente, ela está abaixo. E no fundo, nessa porta aberta, lá fora nós vemos crianças brincando de roda. E essa roda vai simbolizar
a roda da vida que não para, o tempo que não para. Então, todos nós somos crianças, jovens, adultos, e se Deus quiser, nos tornaremos velhos e vamos morrer. É o fim de todos nós. Essa é a mensagem moral dessa pintura de gênero. Outro gênero de pintura é chamado de pintura mitológica. Nesse gênero de pintura, os artistas eles se voltam para a mitologia clássica greco-romana. O que é a mitologia? É a religião dos antigos gregos e romanos. É a religião para eles, é a religião pagã. E eles vão pintar, vão imaginar como eram os deuses e vão pintar, vão criar imagens de acordo com a mitologia. Aqui nós temos um quadro do Goya, que é um importante artista do barroco espanhol, e o Goya vai pintar Saturno devorando um de seus filhos, o deus Saturno comendo um de seus filhos. Saturno também é chamado de Cronos. Cronos é o deus do tempo, por isso que existem cronômetro, cronológico, creminho da natura, Cronos, né? Cronos é o deus do tempo. Então veja, o que significa essa imagem? É simbólica, não é que ele está comendo literalmente, de comer para matar a fome. O tempo devora os seus filhos. Na mitologia, diz que nós somos filhos do tempo, filhos do Deus Tempo, e o tempo nos devora. Nós não vimos agora há pouco na pintura de gênero como a decadência da velhice vai acabando com a pessoa até que ela chega à morte? Então é isso, o tempo nos devora a todos nós. Desde o momento que eu nasci, eu já estou envelhecendo. Quando eu sou jovem, parece que está tão longe, ai, credo, mas chega rapidinho. É trágico, né, gente? A arte ela é muito filosófica. Aqui também temos outra pintura mitológica. Aqui nós temos dois gêneros, tá? Pintura mitológica, também Velázquez. Ele vai pintar Vênus, a deusa do amor e da beleza. Esse quadro chama Vênus ao Espelho. Então, ela é a deusa da beleza, ela é vaidosa, ela se admira, né? Ela gosta de ver a sua bela imagem refletida no espelho. Quem segura o espelho é Eros ou Cupido, o deus do amor, que é filho da Vênus. E ela foi belamente pintada pelo artista, pelo Velázquez. Percebam a maciez da pele e a maciez desse cetim. Então, visualmente, a gente sente a maciez dessa carne também por causa da maciez da seda que é esse lençol e a cortina. Então não foi à toa que ele pintou cetim no lençol e cetim na cortina. E aqui também nós temos o outro gênero que é chamado de nu artístico. O nu artístico ele é diferente do nu pornográfico. Porque a nudez pornográfica, ela é aviltante, ela é degradante. Porque a pornografia, ela torna o homem, a mulher, um objeto, uma coisa na mão de outro. É um objeto que vai ser manipulado para o prazer do outro. Então, ela anula o ser humano na sua beleza, na sua individualidade, em tudo que ele tem de bom, tá? Por isso que a pornografia, ela é degradante. O nu artístico não. O nu artístico é belo, ele valoriza, ele enaltece, ele enobrece o ser humano, a beleza desse corpo. Tanto que a gente fica olhando no artístico e não causa nenhum constrangimento. Se fosse um nu pornográfico, nós estaríamos muito constrangidos, né? Se estivéssemos juntos numa sala
né? E vendo uma coisa pornográfica, a gente não se sentiria bem, né? Seria assim realmente constrangedor. Então, o nu artístico enaltece essa beleza, quase diviniza o ser humano, o homem ou a mulher, tanto faz. Aqui nós temos esse nu, isso aqui é uma réplica de um quadro pintado pelo Leonardo da Vinci, um quadro que desapareceu, mas a gente tem uma réplica, uma cópia, chamado Leda e o Cisne. Veja, é um nu frontal, ela está nua em pelo. No entanto, nós não sentimos vergonha, não sentimos constrangimento, porque o nu artístico eleva a condição do ser humano a uma condição de beleza, de divindade, de pureza, né? Não tem sujeira, não tem coisa feia. Então é belo. No artístico é para nos dar importância, tá certo, pessoal? Então o nu artístico também é um gênero de pintura. No entanto, existe um movimento atual, contemporâneo, chamado de guerrilla girls, meninas guerrilheiras, que são feministas, muito radicais, que começaram a questionar o gênero nu, né, na arte. Começaram a colar cartazes aí em todos os museus do mundo com o seguinte questionamento: as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? E aí, ou entrar no Louvre, ou onde quer que elas colassem aí esse cartaz. E o símbolo delas é uma pintura de um nu artístico, da odalisca do Angres, com uma máscara bem horrorosa de um gorila, né? Uma máscara meio grotesca de um gorila. E elas questionam, né? A mulher precisa estar nua para entrar no museu e colocam apenas 6% das artistas do acervo em exposição são mulheres. Existem menos mulheres artistas, mas temos muitas mulheres artistas, mas a maioria são homens. E mais 60% dos nus são femininos, né? Em exposição são mulheres, e mais 60% são nus femininos. Então, que tem muito nu feminino, que a mulher é explorada, enfim, toda essa retórica das feministas. Então, vamos pensar bem nisso que a gente está vendo aí, tá? Que num primeiro momento parece uma proposta libertadora da mulher, né? Vamos começar por essa informação de porcentagem. Quando alguém usa uma informação técnica, assim, num diálogo ou numa argumentação, a pessoa meio desmonta a gente, porque na hora você não tem esses dados, você não sabe muito bem se isso é correto, se não é. E quando você usa um dado técnico matemático, te dá assim uma noção, parece que você tem uma autoridade científica, tá? Então, elas que estão falando que 6% e 60%, mas pode até ser que nessa exposição específica do Museu de Arte de São Paulo, essa porcentagem esteja correta. Mas a gente tem que ver o contexto disso, por que que isso está acontecendo. Não é por causa de machismo, e as mulheres não estão nuas nos museus por causa de machismo. E em relação à pergunta, as mulheres precisam estar nuas para entrar no museu? E eu devolvo a pergunta: as mulheres precisam estar nuas para protestar por alguma causa? Por que essa nudez nesses protestos? Então vejam, a questão aqui não é a nudez em si, tá, gente? Por quê? Por que elas estão nuas? Elas precisam estar nuas. E veja, gente, é uma nudez diferente das imagens que eu mostrei para vocês, que são belas, né? É uma nudez agressiva. Elas aviltam o seu corpo, escrevem no seu corpo. Veja, quando eu uso meu corpo como base para uma pintura, quer dizer que eu sou um objeto, igual uma tela, né? Enfim, quem tem tatuagem precisa pensar bem no tipo de moda que embarca. Então, eu sei que muitas pessoas têm e gostam, respeito isso, mas veja,
Eu torno o meu corpo um objeto onde outro vai exercer a sua arte, né? Então a gente tem que pensar bem no que faz. Então veja, precisa estar nua? Por que que não pode estar nua no museu e pode estar nua no protesto? Então veja que o problema não é nudez. Na verdade, o que elas querem, o objetivo é a destruição de um modelo feminino e de um modelo de feminilidade que foi valorizado durante milênios pela humanidade. Tá? Então, como todo movimento radical, o feminismo não é democrático, porque ele só admite a proposta dele. Se for diferente do que ele pensa, não serve. Eles eliminam. Então, se uma mulher falar, olha, eu quero ser mãe, esposa e dona de casa, eu posso. Tenho livre-arbítrio, é minha escolha. Qual o problema de eu querer ser mãe e dona de casa? Meu Deus, isso para uma feminista é uma heresia. É inadmissível. Então você só pode ser o que elas admitem que você seja, tá? Ou seja, quase que uma mulher masculinizada, porque a proposta é que você seja quase igual a um homem, no que o homem tem de pior, né? Aquele cara galinha que pega todas, né? Então a mulher também pode fazer isso. Então é muito complicado essa questão do feminismo, tá, gente? E outra coisa, não existe nos museus apenas corpos de mulheres nuas. Existem milhares de homens nus retratados e representados na história da arte. Então é mentira que só tem mulher, que a mulher é objeto, que a mulher é explorada. O homem nu foi amplamente representado pela história da arte, tá? Eu peguei várias imagens, porque são tantas imagens que mostram o homem nu fragilizado, né? O homem nu pensativo, o homem nu mais erótico, mais clássico, diferentes imagens de nudez masculina também. Então, mulher não é vítima da história da arte, tá bom, feministas? Olha lá, muita imagem de homem nu. Então, o nu é um gênero de arte que representa tanto homens e mulheres, num sentido de valorizar e não de degradar esses corpos. Outro gênero, autorretrato, escreve assim junto com 2 R's, de acordo com a nova forma de escrever. Eu acho bem feio, mas é assim que escreve. No autorretrato, o nome já está dizendo, o artista pinta a si mesmo. Para fazer isso, gente, ele usa uma técnica, que é olhar no espelho e se retratar. Porque é difícil a gente lembrar do nosso próprio rosto, né? Tenta lembrar do seu rosto perfeitamente, não fica nítido. Então, no autorretrato, o artista se pinta assim, ele olha no espelho e se pinta. Aqui a gente tem um autorretrato do Rembrandt, já falei dele para vocês, o grande mestre do barroco holandês, pintava soberbamente, pintava muito bem, é quase uma técnica fotográfica. E o Rembrandt se pinta com um olhar cansado, meio desiludido, meio tristonho, envelhecido. Isso tem a ver com a história de vida dele, que a gente não vai entrar em detalhes aqui para não alongar. Aqui nós temos o último autorretrato pintado pelo Van Gogh. O Van Gogh foi um dos artistas que mais se autorretratou. Eu acredito que ele fazia isso para tentar se encontrar psiquicamente, porque ele sofreu muito por causa da doença dele, que ele realmente tinha uma doença mental, né, que o levava à loucura. E percebam, no autorretrato, a pessoa se encontra. Ela não faz simplesmente um autorretrato. Ela se busca, né? Ela tenta se conhecer por meio da sua própria imagem. Então veja que como esse autorretrato ele nos encara de uma maneira dura, firme, né? E foi o último autorretrato, né? Depois disso, ele morre
e dizem que foi suicídio, mas a última hipótese é que tenha sido um acidente de arma de fogo. Olha que lindo esse autorretrato da Elisabeth Vigée Lebrun, uma artista da corte francesa. Ela era pintora oficial da rainha Maria Antonieta, que morreu decapitada na guilhotina. E a Elisabeth Vigée Lebrun era uma mulher belíssima, ótima, grande pintora. Só que na época não era permitido as mulheres terem uma profissão liberal, né? Então ela sofreu realmente muita perseguição por ser pintora. Então, como que ela se autorretrata? Com a palheta e os pincéis na mão esquerda, né? Segurando as ferramentas de trabalho dela, se autoafirmando nessa profissão que ela amava, se imortalizando com as ferramentas de pintora em que ela exercia o ofício que era tão difícil para ela exercer. Mais ou menos assim, olha, vocês vão ter que me engolir, tá? Então, no autorretrato, o artista coloca muito do seu psicológico, tá, pessoal? Aqui um autorretrato com morte, olha a temática que ele escolhe. Autorretrato com morte tocando violino. É um quadro acadêmico, né? De 1872. Tínhamos o impressionismo e mais tínhamos artistas acadêmicos paralelamente convivendo, né? Esse é o Arnold Bracklin. E olha como ele escolhe se retratar, trabalhando, né? Pintando. A gente não sabe o que ele está pintando, não vemos, mas ele pensa, para um instante com esse pincel suspenso no ar e ouve a música da morte, né? Com um olhar sem temer essa morte, ele presta atenção na música da morte. Veja como isso é significativo. O que será que estava passando no espírito, na alma desse homem, para ele se retratar dessa maneira? Aqui uma pintora muito conhecida que está muito na moda hoje, que é Frida Kahlo. A Frida Kahlo tem uma história bastante controversa, sofreu muito na vida, porque ela teve um acidente de carro, de ônibus, onde ela se quebrou inteira, ficou praticamente anos na cama, sofreu várias cirurgias. Enfim, a Frida sofreu muita dor por causa dos tratamentos que ela foi submetida. E a sua obra é quase autobiográfica. Ela também pinta muitos autorretratos e vai mostrando essa dor da carne mesmo, não é nem dor da alma, é dor física que ela sente por causa do acidente. Então, aqui ela faz esse colar de espinhos que entram na sua carne, cortam, furam ali o seu pescoço que sangra e colocam um beija-flor, que é um bicho tão lindo, frágil, né? Morto, pendurado nesse colar. Então, a obra, o autorretrato da Frida, ela pintou vários, também é autobiográfico, vai mostrar essa dor, esse sofrimento. Ela passava meses na cama, imóvel, às vezes pintava deitada, né? Sofreu demais a Frida Kahlo por causa desse acidente. Então, ela coloca essa dor no autorretrato que ela faz. Esse já é um belíssimo, muito mais leve autorretrato da nossa grande dama, Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma mulher muito inteligente, culta, riquíssima, teve uma vida, viveu muito bem até uma certa idade, e ela era muito requintada, muito chique. Quem fazia as roupas dela, ela era muito vaidosa, era um costureiro de alta costura na época, fazia modelos exclusivos. E ela fez um vestido vermelho para participar de um jantar onde estava presente Santos Dumont.
Então, esse era o círculo de amizades da Tarsila do Amaral. E ela foi com esse vestido muito chiquetoso e ela se autorretrata lindamente com esse vestido vermelho. Bom, eu acho que hoje em dia um paralelo, né, que a gente pode fazer entre a arte e a contemporaneidade, a prática do autorretrato, seria a selfie, né, gente? Vejam como a imagem é importante para nós e como a nossa própria imagem é muito importante para nós. Existem selfies perigosas, tem gente que morre, se machuca, se expõe a riscos fazendo selfies e a todo momento a gente está se autorretratando. Então, a nossa imagem é muito significativa para nós e a imagem tem poder sobre nós. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.